Se você é de Escorpião, escuta com atenção. Tem uma coisa acontecendo nos bastidores que você ainda não colocou em palavras, mas seu corpo já entendeu. Você pode até manter a face firme, o olhar quieto, o tá tudo certo. Só que por dentro algo está rangendo, como uma porta velha que não aceita mais ser fechada do mesmo jeito. E é aqui que mora a virada. Quando o Escorpião sente essa pressão silenciosa, não é azar. É verdade, tentando nascer. Você não está dramático. Você está percebendo o que os outros fingem não ver. E isso é uma vantagem, desde que você não use essa percepção como desculpa para se isolar, se vingar em silêncio ou testar quem você ama até todo mundo cansar. Hoje eu vou te mostrar o clima desse período, os sinais específicos que confirmam o que você já suspeita, o que muda em amor, trabalho e dinheiro, e qual é a verdade que dói, mas liberta. O período para Escorpião tem um tom de profundidade inevitável. O que estava escondido começa a pedir luz, e não é luz de palco, é luz de quarto fechado, quando você encara o próprio reflexo sem maquiagem. Você pode sentir isso como irritação com superficialidade, necessidade de silêncio, vontade de sumir do mapa, mas ao mesmo tempo um desejo estranho de renascer, mudar cabelo, mudar rotina, mudar círculo, mudar o jeito que você se oferece ao mundo. Sinais de confirmação? Eu vou ser específico. Você pode ter insônia por ruminação, acordar no meio da noite com ideias ou lembranças antigas, sentir um aperto no peito quando pensa em certas pessoas, ficar mais seletivo com toque e presença, ter menos paciência para conversa repetida. Pode bater uma vontade de cortar coisas pequenas, parar de responder, bloquear, apagar fotos, tirar objetos que lembram alguém. E, ao mesmo tempo, uma saudade que parece injusta, porque você sabe que aquilo também te feriu. Você reparou que você está mais sensível ao tom das pessoas do que às palavras? Escorpião capta o que não foi dito, microexpressão, pausa, contradição, e isso cansa. Agora, presta atenção porque isso se manifesta diferente conforme o seu ponto no mapa. Sol em Escorpião sente como chamado de poder. Você olha para a vida e pensa, eu não vou mais me diminuir. Você quer mais verdade, mais intensidade, mais controle sobre o próprio destino. Só que o risco é confundir poder com dureza. Ascendente em Escorpião sente isso na pele social. As pessoas te olham diferente. Você fica mais magnético, mais observador, menos disponível. E isso atrai dois tipos. Quem quer te conhecer de verdade e quem quer te usar como mistério. E a lua em Escorpião sente no lugar mais vulnerável. Você fica com vontade de ser acolhido, mas não quer mostrar a ferida. Então você testa, você mede, você observa se o outro aguenta. E é aqui que mora o perigo. Você pode acabar punindo quem não tem culpa, só porque seu medo é antigo. O momento atual de Escorpião é como um mergulho. Você até tenta ficar na superfície, mas alguma parte sua insiste em ir fundo. É o período em que você percebe que não dá mais para viver com metade de si. Ou você se entrega ao que é real, ou você vai se desgastar fingindo. Emocionalmente, pode haver oscilação. Dias de força fria, dias de nostalgia quente. Você pode sentir raiva de coisas pequenas, porque não é sobre o pequeno, é sobre o acúmulo. Corpo, tensão no pescoço, mandíbula travada, estômago sensível, vontade de ficar sozinho ou compulsão por controle. Controle de comida, de rotina, de pessoas. Social, você filtra mais. E aqui vai uma pergunta estratégica. Você está ficando mais seletivo porque amadureceu ou porque se fechou demais? Porque existe uma diferença brutal entre proteção e prisão. E Escorpião, quando se machuca, pode transformar proteção em cárcere com a mesma elegância que respira. Esse é um período que te pede uma coisa muito específica, honestidade interna. Não é ser sincero com os outros.
é admitir o que você quer, o que você sente e o que você não aguenta mais. Sem performance, sem teatro. Agora, vamos falar de amor e relações, sem romance bobo. Escorpião ama com tudo, e por isso sofre com tudo. Você não entra em vínculo para ver no que dá. Você entra para ser inteiro. Só que quando o medo de perder aparece, você pode virar estrategista. Observa demais, fala de menos, cobra sem pedir, exige sem assumir. Se você está numa relação, o período pode trazer duas coisas: aproximação intensa ou ruptura necessária. Porque Escorpião não aguenta meio termo por muito tempo. Padrões que podem aparecer: ciúme silencioso, sensação de traição mesmo sem prova, irritação com falta de profundidade, necessidade de mais presença, mais verdade, mais reciprocidade. Você pode sentir que está dando mais do que recebe, e aí você começa a fechar a torneira por orgulho. Aqui vão dois caminhos possíveis, bem claros. Se você insistir no padrão antigo, você testa o outro. Faz perguntas armadilha, fica distante para ver se a pessoa vem, cria silêncio para provocar reação. E quando o outro falha, você usa isso como confirmação do seu medo. Tá vendo? Ninguém fica. Só que isso vira profecia. Se você fizer do jeito maduro, você pede direto. Você coloca limite claro, você diz: eu preciso disso, eu não aceito aquilo, eu quero construir, mas com verdade. Isso é vulnerável, e Escorpião odeia ficar vulnerável. Mas é exatamente por isso que funciona. Se você está solteiro, pode aparecer alguém que mexe com sua cabeça, não pela beleza, mas pela sensação de perigo emocional. Alguém que te vê, e isso te dá vontade de correr. Você vai sentir um impulso de controlar o jogo, demorar para responder, parecer indiferente, fingir desinteresse para não se expor. Pergunta: você quer amor ou quer controle? Porque às vezes você chama controle de segurança, mas é só medo de depender. E ninguém se conecta de verdade com alguém que nunca desce do pedestal da desconfiança. Trabalho, dinheiro e propósito. Aqui, Escorpião está num terreno de estratégia e corte. Você pode sentir que está sustentando coisas que não fazem mais sentido. Tarefas, projetos, promessas, sociedades, parcerias. E o período te dá um instinto afiado para perceber onde tem vazamento. Tempo, energia, dinheiro. Oportunidades. Você pode enxergar um movimento inteligente. Renegociar, reposicionar, cobrar o que vale, aumentar preço, se especializar ou até mudar de rota. Riscos: agir por raiva, cortar impulsivamente ou tentar ganhar a qualquer custo só para provar força. Então aqui vão 3 ações práticas, microdecisões, para aplicar ainda esta semana. Pé no chão. Revise um contrato invisível. O que você está fazendo sem ser pago? O que você está aceitando sem reconhecer? Ajuste uma coisa: prazo, valor, limite, horário. Um ajuste pequeno te devolve respeito. Feche uma pendência que te puxa para trás. Uma conversa, um pagamento, um documento, um orçamento, uma mensagem. Pendência é âncora emocional. Quando você encerra, sua mente abre espaço. Crie uma regra financeira simples. Toda entrada tem destino. Separar em 3: proteção, obrigação e expansão. Escorpião prospera quando tem controle claro, não quando tenta controlar o mundo. E lembra, ascendente em Escorpião costuma viver o trabalho como identidade. Você não quer só ganhar dinheiro, você quer respeito. Mas respeito não se pede com tensão. Se constrói com postura, clareza e entrega. Agora vem o bloco mais intenso. A virada, alerta, verdade que dói. Escorpião, a verdade é esta: você está carregando algo que já deveria ter morrido, e você chama isso de lealdade. Você segura histórias antigas, mágoas antigas, promessas antigas, culpas antigas. Você diz: eu superei, mas reage como quem ainda vive no mesmo lugar.
E eu vou te dar uma frase para marcar o período. O que você não encerra por amor próprio, a vida encerra por exaustão. Choque de realidade. Se você continuar mantendo portas entreabertas só para não sentir luto, você vai sangrar em silêncio. E o pior, vai sangrar em pessoas que não te feriram. Você vai desconfiar de quem te ama. Vai medir quem não te deve prova. Vai transformar cuidado em interrogatório. E aqui entra a dor específica de Escorpião. Você tem medo de ser traído, mas às vezes você trai a si mesmo, quando finge que está tudo bem, quando aceita migalha, quando volta para quem te destruiu só porque te conhece. A lua em Escorpião sente isso como um buraco no estômago. Eu queria alguém para segurar minha alma sem me usar. Só que a pergunta é, você está escolhendo gente capaz ou gente que ativa sua ferida? Porque ferida também vicia. E o Sol em Escorpião aqui tem uma missão: transformar dor em maturidade, não em arma. Você não precisa se vingar, você precisa se libertar. Vingança te mantém preso ao inimigo. Libertação te devolve seu tempo. Fechamento épico, direção clara. Escorpião, o plano é simples, e é por ser simples que dá medo. Porque simples exige coragem, não desculpa. Aqui vai. 3 atitudes para esse período. Encerrar uma coisa com elegância, uma conversa final, um limite definitivo, uma decisão que você vem adiando, sem show, sem ataque, só firmeza. Trocar controle por presença. Quando der vontade de investigar, testar, sumir ou provocar, respira e pergunta: o que eu realmente preciso agora? E pede isso. Você vai se surpreender com quem te entrega quando você para de atacar por defesa. Escolher um ritual de renascimento semanal. Pode ser treino, caminhada, estudo profundo, organização, terapia, escrita. Escorpião precisa de transformação real no corpo e na mente. Não só reflexão. Uma coisa para evitar. Não volte para uma história que te humilhou só para provar que você aguenta. A sua força não é voltar. A sua força é não precisar voltar. E agora, a frase final que arrepia e te chama de volta para você. Você não veio ao mundo para sobreviver em silêncio. Você veio para renascer sem pedir permissão. Se isso fez sentido, comenta renascer aqui embaixo. E me diz, você está sentindo essa virada mais no amor, no dinheiro ou na sua paz mental? Dá o like, se inscreve. E fica, porque o próximo vídeo vai te ensinar como o Escorpião usa o próprio instinto sem se destruir por dentro.